Eucana foi o pai do profeta Samuel. Casado com Ana e Penina, tem sua história contada nos 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Embora 8 pessoas tenham se chamado Eucana no Antigo Testamento, neste vídeo focaremos no Eucana que foi pai do profeta Samuel. Seja bem-vindo ao canal Vida Cristã. Eucana nasceu em um lugar chamado Ramataim Zofim, e seu nome tem o possível significado de Deus tem tomado posse, ou Deus tem criado. Ele morava em uma cidade que ficava na região montanhosa de Efraim, cerca de 24 quilômetros ao norte de Jerusalém. Foi neste lugar que nasceram tanto Eucana como Samuel. Embora Eucana tivesse nascido em uma cidade no território de Efraim, na verdade ele pertencia à tribo de Levi, isto porque quando se deu a divisão das terras conquistadas de Canaã, a tribo de Levi não recebeu territórios, mas apenas cidades espalhadas dentre outras tribos, e foi em uma dessas cidades que nasceu Eucana. Eucana, portanto, era efraimita por residência e levita por descendência. Por este motivo, Samuel, seu filho, pôde atuar sem problemas no tabernáculo. Embora o nome oficial deste lugar fosse Ramataim Zofim, ela era mais conhecida por sua abreviação Ramá. A cidade Ramá acabou se tornando a residência oficial de Samuel, conforme é descrito em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 17. Ramá se tornou o lar de Samuel e foi nesta cidade que ele foi sepultado. O texto bíblico nos informa que Eucana era casado com 2 mulheres. Seus nomes eram Ana e Penina. O casamento com mais de uma mulher era comum naquele tempo, e ao que parece, o que motivou Eucana a ter mais de uma esposa era o fato de sua primeira mulher, Ana, ser estéril. Para os israelitas era um grande problema não ter filhos. A continuidade da linhagem e da herança se dava por meio dos filhos, e o fato de não poder ter filhos e participar da continuidade do nome e da herança da família acabava se tornando um desastre para uma mulher. Sendo assim, era comum que o homem procurasse outra mulher para ter filhos com ela. Geralmente era uma serva da primeira esposa, que então daria continuidade à sua linhagem. Eucana seguiu esse caminho e tomou uma segunda esposa para si. Esse duplo casamento causou muitos conflitos na casa de Eucana. Ana, sua primeira mulher, se tornou triste e amargurada por não poder dar filhos a Eucana, enquanto Penina se gloriava de seus muitos filhos. Eucana todos os anos se dirigia até o centro da adoração nacional israelita, a fim de participar das festividades religiosas que eram obrigatórias a todos os homens. Esse centro de adoração ficava em Siló, e ali se encontrava o tabernáculo. Haviam 3 festividades anuais obrigatórias, sendo elas a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos. Sendo assim, Eucana fazia ao menos uma viagem anual a Siló, mas ao que parece, Eucana se fazia presente em todas as 3 festas do ano conforme era requerido. Conforme o texto bíblico indica, Eucana era um homem piedoso que observava e cumpria seus deveres religiosos. Eucana viajava todos os anos para Siló e ali deixava seu sacrifício ao Senhor. Parte desses sacrifícios eram divididos e consumidos pelos sacerdotes e por aqueles que ofereciam o sacrifício. Nas ofertas pacíficas, a gordura e o sangue eram ofertados a Jeová. A gordura era queimada e o sangue derramado, porém o peito e o ombro direito do animal era destinado aos sacerdotes. O restante do animal ficava com a pessoa que levava o sacrifício. Sendo assim, o momento do sacrifício era tido como um momento de festividade, do qual toda a família participava. É bem possível que Penina, por ter gerado muitos filhos a Eucana, tivesse uma posição de destaque durante essas festas. Porém, Ana era a esposa mais amada de Eucana, embora não tivesse filhos. Nessas festas, Eucana dava uma porção do sacrifício para Penina e cada um de seus filhos. Porém, para Ana, sua esposa amada, era dada uma porção dobrada, uma tentativa de compensar a falta de filhos e demonstrar sua preferência sobre ela. Apesar de todo esforço que Eucana fazia para alegrar e compensar Ana, a tristeza e a amargura aumentava cada dia mais na vida de Ana, devido principalmente aos constantes ataques que sofria de Penina. Penina, ano após ano, provocava e humilhava Ana.
Toda essa situação fez com que ela se entristecesse ao ponto de não se alimentar. A tristeza a consumia por dentro. Embora Eucana fosse um bom marido, o fato de não ter filhos trazia muitas aflições para Ana. Ela buscava ter um filho para que assim fosse participante não só da herança, mas da continuidade da linhagem e descendência de Eucana. Certo dia, após o período de festa, Ana se dirigiu ao tabernáculo e ali se prostrou buscando o favor do Senhor. Em meio às lágrimas, com sua alma ferida, ela orou ao Senhor e buscou com todas suas forças uma solução para seu problema. Ali Ana, com seu coração contrito, fez um voto ao Senhor. Se Deus lhe desse um filho, ele seria dedicado ao Senhor e serviria no tabernáculo. O Senhor Deus ouviu a oração de Ana e a favoreceu, permitindo que ela engravidasse de Eucana. O nome dado à criança foi Samuel, e ele se tornou um importante personagem na história de Israel. Eucana se demonstrou fiel e obediente ao Senhor, não só buscando cumprir com a promessa que Ana havia feito ao Senhor, mas também a orientando para que fizesse o mesmo. Após ser desmamado, Samuel foi entregue ao Senhor para crescer e servir no tabernáculo. O texto bíblico não entra em detalhes sobre o fim de Eucana, mas destaca através de sua história que Deus vence barreiras que aparentemente pareciam impossíveis, para que assim sua vontade seja cumprida.